Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a valorização da formação permanente, tá bom? A gente está fazendo aqui, né, esse comentário sobre o documento do SEDUC 16, né, para você que está vendo pela primeira vez aqui o canal, o que a gente resolveu fazer? Na verdade, quando foi lançado o concurso público, foi lançado aí a resolução 16 de 2023 da SEDUC, mostrando qual que é o perfil do profissional e a bibliografia, né? Então a gente fez ali, né, a leitura da bibliografia de forma que as pessoas já pudessem se adiantar para estudar e tudo mais. Nós tivemos um curso preparatório também. E aí eu comecei a comentar sobre o perfil profissional do professor. Por quê? Algumas pessoas têm aí a ideia de que basta eu me formar na faculdade, começar a dar aula, eu tenho livre cátedra, então eu passo o que eu quiser para o meu estudante, eu não preciso seguir o currículo, né? E aí alguns mitos foram surgindo na cabeça aí dos professores e eles se frustram, né? Porque chega lá, ele precisa dar conta, sim, de um conteúdo específico para cada série, né? Para cada matéria. Enfim, ele tem que dar conta de fazer coisas que ele não havia feito antes. E aí ele descobre que existem alguns limites, né? Algumas coisas ali, como em qualquer outro emprego que ele vai fazer, não é? Então, nós começamos a comentar aí sobre o perfil profissional. Esse documento é muito rico. Por quê? Porque ele demonstra ali para nós, talvez aí, né, ele serve ali como um espelho, né? Você olha para ele e você vê aonde você está acertando, aonde que você está errando, e aí é importante você ir se corrigindo, né? Hoje nós estamos aí na etapa 6, né? Essa etapa 6, esse item 6, nós estamos falando lá, ó, sobre competências gerais docentes que constam nesse documento. Se você quiser ver desde o início do documento, a nossa série aí começa naquele. Talvez seja o vídeo mais visto do canal até o momento, que fala sobre essa resolução, resolução SEDUC 16, bibliografia e perfil do professor. A gente começa lá e aí a gente fala sobre o documento todo até esse ponto. Nesse ponto, eu resolvi mudar um pouco a série e aí a gente começou a falar apenas das competências gerais docentes, uma a uma, comentando uma a uma, tá bom? Não ia ter essa parte, mas aí a gente fez lá uma enquete, as pessoas quiseram, então a gente está fazendo aí uma a uma. Terminando isso, nós vamos começar as competências específicas, tá bom? Então, professor, mas você vai ficar nesse documento por muito tempo? Não, na verdade, o ideal desse documento aqui é só a gente esgotar aí essa possibilidade de a gente às vezes tem dúvidas, né, quanto ao que é esperado de nós no Estado. Então, esse documento, de certa forma, ele, não vou dizer assim que ele esgota, né, mas ele dá aí grande a maioria da quantidade possível de um profissional, entende? Então, assim, talvez sejam a maior quantidade de especificações a respeito do perfil profissional de professor que nós vimos da parte do Estado nesse momento, né, de mudanças. Então é muito bom a gente entender isso. Eu fiz um vídeo sobre a BNCC lá em 2020, esse vídeo não está mais na internet, né, mas existem algumas pessoas pedindo pela BNCC. A BNCC dá origem aos currículos estaduais. E é por isso, né, no nosso caso aqui nós estamos estudando o currículo paulista, né? Então, dentro do currículo a gente vai encontrar onde a BNCC se encaixa. Mas a BNCC, para o professor que está dentro da sala de aula, ela já é menos importante do que o currículo paulista, porque o currículo paulista já coloca para você aquilo que é necessário para você trabalhar dentro da sala de aula, tá bom? Apesar que a gente é assim, né? Trabalha em cima do currículo paulista, de vez em quando a gente dá uma olhadinha lá na BNCC, né? Mas é raras vezes, tá? Perdão. Então,
olha só, hoje a gente vai falar sobre valorizar a formação permanente para o exercício profissional. Olha que interessante esse item 6 aí. Valorizar significa o seguinte: somos nós quem valorizamos a formação permanente para o exercício profissional. É o professor quem tem que valorizar isso. Ah, mas nós, como professores, não somos valorizados. Enquanto nós tivermos uma mente de que precisamos ser valorizados primeiro para depois eu fazer alguma coisa, a nossa conta nunca vai fechar. Então, primeiro nós fazemos e depois nós recebemos os louros do que fizemos, não é? Então, os prêmios, né, pelo que fizemos. Então, é assim que funciona em qualquer empresa, em qualquer lugar, né, da sociedade. Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa que o professor vai fazer é ele valorizar a formação permanente do exercício profissional. E como é que ele valoriza essa formação permanente? Participando da formação permanente, né? Falando para as pessoas dessa formação permanente, né? Indicando que o que você aprende, você coloca em prática. Isso indica que você realmente está valorizando aquilo que você está recebendo, não é? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, buscar atualização na sua área e afins. Gente, buscar atualização é algo assim necessário em qualquer profissão, né? Um advogado, por exemplo, eu acredito que ele quase que diariamente se atualiza, né? Porque existem muitas leis mudando ali diariamente, dependendo da área que ele trabalha, essas leis se atualizam quase que diariamente. Então é importante, né? Você estar sempre em atualização. Ah, mas eu preciso investir do meu bolso? Precisa, né? Faz parte, né? Um advogado, por exemplo, que quer saber tudo o que acontece no Diário Oficial, ele pode fazer de duas formas: pegar gratuito na internet e ele ficar lá garimpando e perdendo horas garimpando o que ele precisa, ou ele pode assinar algum serviço que já garimpe para ele isso com antecedência e ele já pega aquilo pronto e coloca ali então para ele se atualizar. Veja, você tem que ver o que é melhor para você em vários sentidos. A minha lapela caiu, eu nem vi, gente. Então, perdão, tá? Peraí. Então você tem que ver, assim, o que tem... Aumentou demais aí a minha voz? Desculpa, tá? O que você vai fazer então para você se atualizar, né? Aí você tem que ver o seguinte: o que para mim funciona melhor? Ah, eu não tenho tempo para nada na vida. Então, como é que eu vou ter qualidade de vida? Como é que eu vou desfrutar do que eu ganho? Como é que eu vou desfrutar do meu tempo com a minha família se eu estou sempre enfiado no computador, se eu estou sempre tendo que garimpar as coisas? Não, muitas vezes compensa você gastar algum dinheiro e receber essa atualização já pronta, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Não faz muito tempo, eu sempre trabalhei com revisão de texto, com uma série de coisas, e aí houve aquela atualização do acordo ortográfico de 1990, e aí o acordo ortográfico de 90 foi atualizado em 2016 obrigatoriamente, né? Então em 2016, olha, a gente teve aí muitos anos, né? Quase 20, quase 30 anos, né, para atualizar. Enfim, é 90, 2000, 2016, né? Então, quase 20 anos aí para atualizar. E aí, o que aconteceu? Nesses 20 anos, as pessoas não se atualizaram. Sabia que ia mudar? Sabia que ia mudar. Sabia que ia ser um caos? Sabia que ia ser um caos. Sabia que toda forma de ensinar mudaria? Sabia. E aí, muitos anos depois, as pessoas, quando tiveram a obrigatoriedade da mudança, passaram a reclamar da mudança, dizendo: olha, mas isso aqui ficou um caos, a gente não teve tempo de se atualizar e tal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer parte desse discurso, porque é feio até pra gente, entende? Como profissional, né? A gente, eu não sei se você entende o que eu quero dizer nesse sentido, mas se um advogado, né, imagina, você chega lá no consultório de um advogado e você vai falar para ele sobre uma determinada lei. E aí nem ele não sabe que a lei mudou. Ao invés de ele estar te orientando, é você que tá contratando ele, que está te orientando. Então,
É um negócio meio complicado, né? Se eu vou no advogado, o advogado não demonstra domínio sobre aquilo que eu preciso contratar ele para fazer, eu acabo não contratando. Né? Eu comprei uma gramática, estava contando isso, né? Não faz muito tempo. Eu trabalhava com revisão de texto, trabalhava com várias coisas assim nesse sentido. Houve essa mudança aí do conteúdo e tal. E aí eu falei, eu preciso de algo sistemático. Eu não posso trabalhar com a gramática normal do ensino médio. Eu preciso de algo mais amplo, melhor, né? E aí eu fui lá e comprei uma gramática do Almeida. Eu esqueci o restante do nome dele. Do Almeida. E aí eu tô sempre com ela na mão aqui e agora me deu um branco. Enfim. Então peguei essa gramática, ela é sistemática, né? É uma gramática mais ou menos dessa grossura, assim, de uns, sei lá, talvez uns 8 centímetros de grossura, por 21 de altura, talvez, por uns 20 por 21, 25, talvez. É uma gramática pequena. Paguei R$ 600 nela. Você fala, nossa, professor, mas você gastou muito. Não, é importante porque ela vai me dar condições de fazer coisas que uma gramática simples não me daria. Né? Primeiro, ela vai resolver a minha questão de tempo. Né? Uma gramática normal, ela é feita para o aluno, para o estudante. Quando você vai estudar ela tem lá recorte de jornal, ela tem, e às vezes eu não quero isso, às vezes eu quero só o conceito, a aplicação, muito mais rápido, muito mais dinâmico, de forma que eu consiga achar de forma mais rápida. E nessa gramática que eu comprei do Almeida, é quase que um livro de direito, né? Porque ele começa assim, artigo tal, né? Parágrafo 1, né? Enfim, eu consigo me achar muito mais rápido nesse livro. Então, me ajuda muito. Então, quando você vai investir, você está investindo em você. E aí, mas o que eu vou fazer investindo em mim, né? É o que eu falo, você vai economizar tempo, né? Então, olha só, eu já falei isso no vídeo passado aí. Né? Você tem duas formas de ganhar lucro, né? A primeira forma é na venda, a segunda é na compra, né? Na compra, quase ninguém ganha lucro na compra, né? Só os grandes varejistas é que sacaram isso, né? Em vez de eu ganhar do cliente, eu vou ganhar o lucro do meu fornecedor. Então, uma vez que eu ganhei do fornecedor, estou com o lucro ganho, não é? Às vezes você vai ter trabalho na sala de aula, às vezes o aluno vai te dar dor de cabeça em vários sentidos, às vezes você vai ter que corrigir prova e tudo mais. Mas como é que eu posso investir para ganhar em tempo, para quando eu estiver fora da sala de aula, eu poder aproveitar o meu tempo, eu poder desfrutar o meu tempo? Então, mas eu desfruto o meu tempo. Não, tudo bem, né? Eu também desfruto meu tempo, mas como eu falei no vídeo anterior, né? Às vezes a pessoa ela desfruta do tempo dela, aí chega na escola ela não dá conta de fazer, aí chega o aluno faz perguntas que eu não estudei para responder, e aí eu me sinto um professor frustrado, um professor que acha que tem coisas erradas e é sempre o sistema, é sempre o governo, é sempre a escola, é sempre a direção, nunca é ele, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não se transformar nesse tipo de profissional, porque esse tipo de profissional, segundo o que nós estamos lendo aqui, não cabe mais na área de ensino. E o que isso significa? Gente, às vezes a gente pensa que o problema é só o Estado, né? Nesse sentido, assim, né? Já, se o Estado começar a colocar muita pressão, eu saio do Estado. Não. No Brasil, eu não sei se você reparou isso, mas o Brasil, a, o mercado, digamos assim, de educação é como, como que eu posso dizer? Ele é o monopólio do governo, tá bom? Quando ele dita as regras, todas as escolas particulares também seguem, todas as universidades em algum momento vão seguir, todas as instituições de ensino vão seguir. Então, quando a gente fala do perfil profissional do professor, hoje saiu para o Estado, mas isso vai como um dominó, né? Como uma cadeia de eventos que vai modificando aí todo o mercado educacional, não é? Então veja, é importante você buscar atualizações para a sua área, né? Então você está ligado no que está acontecendo dentro da sua área, então você precisa estar atento, né? Tem muita gente, infelizmente, ficando para trás,
né? Nossa área é a área de educação. Nós não podemos ficar para trás. Então veja lá, olha só. Perdão. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, aprimorar-se, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, olha que interessante a gente continuar lendo, né? Apropriar-se de novos conhecimentos. O que é que você tem passado nesses dias que você não tem se apropriado desses conhecimentos? Então, veja, tem gente que tem dificuldade com informática, o computador está aí desde 1980, tem dificuldade com informática, tem dificuldade com os aplicativos, tem dificuldade com a internet. Lembra? Né? É necessário, às vezes, que para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha uma vida mentalmente sadia, você mesmo, às vezes, invista do seu bolso. Não tem problema. Né? Não é um fim do mundo. Pelo contrário. Tá bom? É você conseguindo aí se livrar de algumas coisas que deixam até você com baixa autoestima, não é? Eu mesmo contei isso no vídeo passado, né? Que eu, no início da minha carreira, eu tinha um pouco de baixa autoestima, porque eu chegava lá cheio de ideias, cheio de coisa para colocar em prática e não funcionava, né? E quando eu descobri que era assim mesmo, nossa, que alívio, né? E aí algumas coisas eu investi do meu bolso, não é? Então, essas coisas que eu investi não me trouxeram nenhum desagrado, pelo contrário. Né? Nós fizemos aí jornal da escola, nós fizemos na outra escola que eu estava, nós fizemos lá um jornal interno da escola, meio que televisionado, e as criançadas saíam filmando e tudo mais. Então, para isso, eu tive que comprar tripé, tive que comprar iluminação da escola mesmo. Né? E funcionou bem, deu muito certo, eles gostaram. Então, assim, tivemos um excelente índice no final do ano, né? Esse ano aqui tem bônus daquela aula lá. Então, assim, a gente fica feliz, né? E o aluno aprendendo, o aluno querendo, o aluno indo para a aula. Então, isso é maravilhoso, né? A gente saber. É como eu falo, né? Ser professor é um sacerdócio. Você precisa ter isso em mente, não é? Às vezes você levanta mal, você levanta meio chateado com alguma coisa, mas o estudante não tem culpa disso, né? E aí ele é o seu cliente, ele é o seu discípulo, ele vê o que você faz e ele acaba reproduzindo o que você faz. Então, tem que influenciar ele para melhor, né? Continuando lá, então, você precisa se apropriar desses conhecimentos e experiências que lhe possibilitem o aperfeiçoamento profissional. Como é que você faz isso, né? Muitas vezes, né? Você conheceu alguma coisa, né? Por exemplo, metodologia ativa, né? Você foi lá, viu, achou legal. Eu vou colocar isso em prática. Aí você vai lá e coloca em prática. Aí dá tudo errado. Aí você fala, bom, vou fazer meu PDCA. Então, lá no PDCA, você vai corrigir o seu planejamento. Aí você fala, bom, aqui não deu certo, aqui deu certo, ali não, vou lá e tiro o que não deu e faço um adendo lá o que deu certo para ampliar aquilo. E aí você vai acerto e erro e as coisas vão acontecendo. E aí, cada vez você acerta mais, porque você já sabe o que deu certo, né? O que deu certo e qual era o ambiente para aquilo dar certo também. Não é? Às vezes dá errado e você fala assim, isso aqui não dá errado, dá errado sempre, né? Nunca vai dar certo. Mentira, às vezes faltou gerar o ambiente correto na escola. Então, é uma questão de cultura, né? Olha só, quando eu digo cultura, assim, é você cultivar mesmo ali o ambiente e gerando na mente do aluno, do estudante, a forma de se fazer. E aí, quando você aplica, ele já tem a cultura de receber aquilo. Vou te dar um exemplo. Tem coisas que eu não faço hoje na minha sala de aula, mas eu já fiz antes, que deu certo antes. E que eu não fiz hoje porque não está o ambiente preparado ainda.
Mas vou te dar um exemplo, né? Você vai fazer lá uma atividade com eles. E aí, se você fala para eles assim, façam uma roda, eles não vão fazer. Né? Você fala assim, ó, põe as carteiras, né, as cadeiras no formato aí de um círculo. Eles não vão fazer. Né? Eles vão fazer tudo menos um círculo. Então, o que você faz? Você chega para eles, coloca uma música de fundo, de preferência uma música que tem uma batida. Aí você vai batendo o pé e vai dando a mão pro aluno. Aí um vai dando a mão pro outro. Você vai falando, ó, entra aqui na roda. Você forma a roda com eles, vai batendo o pé para fazer um certo ritmo, né, como se você fosse dançar e tal. Enfim, depois disso, né, você formou ali uma roda, aí você fala algo para eles, e aí você fala assim, olha, hoje vai ser uma aula diferente, a gente vai conversar sobre tal coisa, sobre isso, sobre aquilo. Já chamou a atenção para você, aí você fala assim, agora é o seguinte, um por um vocês vão pegar uma cadeira e vai colocar exatamente no lugar que você tá. Aí sai um da roda, pega uma cadeira e põe. Sai o outro, pega uma cadeira e põe. E eles vão aprender a fazer a roda e vão aprender a fazer um círculo. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Não, você só está ensinando a fazer a roda. Espera, né? E durante o tempo que você falar com eles, você vai tratar a habilidade que você vai tratar com eles na próxima aula. Então, se a aula, quando eu digo aula, são ali os primeiros 45 minutos, né? Porque você colocou a música, 10 minutos para chamar a atenção do povo, para pegar na mão e tal, e aí você envolver eles nessa atividade, vai demorar aí uns 15 minutos, até colocar todas as cadeiras, mais uns 15 talvez, né? Assim, pensando numa ideia bem conservadora aí no sentido de sala de aula tranquila, né? Então, sendo bem prático. Então você fez isso, aí você vai dar mais ali uns 15 minutos de conversa com eles sobre alguma coisa muito interessante que vai ter na próxima aula, como é que vai ser, o que, que vai acontecer. Por exemplo, alguém vai visitar a escola, então você vai trabalhar ali o jornalzinho da escola, cada um, você já vai dar a tarefa, já vai fazer os crachás e tal. Então tudo isso você vai envolvendo eles, eles já estão em roda. Na segunda vez que for fazer uma roda, eles já sabem fazer. Pega todo mundo um na mão do outro, formou a roda, traz as cadeiras, fechou, né? Então assim, eles já sabem fazer uma roda. Então, você não pode cobrar, eu já falei isso em outros vídeos também, não cobre do seu aluno, do seu estudante, aquilo que você não ensinou. Ah, mas ele já devia saber, já devia vir de casa, já devia, não cobre. Simples assim. Você só vai cobrar o que você ensinar para ele, tá bom? E aí, olha que interessante, né? Você precisa fazer isso, né? Quando você faz isso, você se apropriou de um conhecimento. Eu vi uma metodologia, coloquei em prática, deu errado, eu resolvi, anotei lá o que deu certo, o que deu errado, vou fazer de novo. Enfim, ensinei para o meu estudante como fazer alguma coisa. Tudo isso eu estou me apropriando daquele conhecimento que eu li, que eu vi o vídeo aqui, enfim. Aí eu vou me apropriar disso para quê, né? De novos conhecimentos e experiências para me possibilitar, eu mesmo vou me dar essa possibilidade de aperfeiçoamento profissional e eficácia. Ou seja, né, vou ser efetivo na hora de fazer a coisa. Né? Eu vou ser eficaz na hora de fazer. Não vai ser de qualquer forma. E fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Olha que interessante, né? Vai me possibilitar isso, né? Ter esses novos conhecimentos vai trazer para mim a possibilidade, olha o leque de coisas que eu perco quando eu não valorizo a formação, quando eu não me atualizo e quando eu não me aproprio desses conhecimentos novos e experiências. O que eu perco quando eu não faço isso? Eu perco que eu fico sem a possibilidade de ter escolhas alinhadas ao exercício de cidadania, alinhadas ao meu projeto de vida. Então, qual é o seu projeto de vida, professor? A gente pergunta muito para o estudante, né? Mas e o seu? Ah, sou professor até aposentar, acabou. Não, né? Nós temos um projeto de vida, nós queremos algo da vida, né? Nós temos propósito. Então, nós vamos ter essas escolhas alinhadas ao nosso projeto de vida, com liberdade, com autonomia, com consciência crítica e com responsabilidade. O que significa? Aquelas pessoas que não fazem isso, né, que elas não valorizam a formação,
que elas não buscam atualização, elas não se apropriam desses conhecimentos, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter muita dificuldade de ter escolhas com liberdade. Por quê? Porque ela vai ter que escolher o que a vida traz. Ela vai ter muita dificuldade de ter escolha com autonomia. Por quê? Porque como a escolha dela tá meio bagunçada, né? A vida dela fica meio bagunçada, ela precisa sempre da ajuda de um superior. Então ela perde a autonomia, né? Também consciência crítica. Por quê? Porque ela vai passar a criticar, e é esse perfil aí que eu falo para você tomar cuidado, né? A pessoa que critica pela crítica, né? O governo faz um negócio ruim, ela fala mal do governo. O governo faz uma coisa boa, ela fala mal do governo. O governo fala que ela tá correta e que vai dar um bônus ou que vai dar um salário a mais, ela fala mal do governo. Se o governo fala que não vai dar porque tá muito ruim, que esse ano tá péssimo e vai ficar para ela fala mal do governo. E aí o que está acontecendo? Ela está sendo crítica à toa, né? Ela não está desenvolvendo uma consciência crítica, ela está desenvolvendo apenas a crítica. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu estou dando um exemplo aqui do governo, né? Mas quem reclama, reclama de tudo. É ou não é? Quem não é feliz, não tem o que fazer, né? Então, se ela não falar do governo, ela vai falar de outra coisa, ela vai botar a culpa na escola, ela vai reclamar do aluno, enfim. Não tem jeito. E com responsabilidade. Por quê? Porque a pessoa que não está atualizada, ela não valoriza a formação e tudo mais, quando ela fizer escolhas, ela vai acabar fazendo escolhas sem responsabilidade. O que isso significa? Que ela vai escolher de qualquer jeito, prejudique a quem prejudicar. Então, muitas vezes a gente pode acontecer, né, da gente numa escolha ruim, acaba prejudicando a formação do nosso estudante, prejudicando o andamento da escola, prejudicando o colega professor que está tentando fazer um bom trabalho e às vezes até com as críticas, né? Ao invés de o bom professor está fazendo um bom trabalho, ao invés de você se espelhar nele e seguir ali o caminho ou aprender algo com ele, o que você faz? Critica, fala, mas o que esse cara está querendo? Está querendo se aparecer? Né? Será que ele está querendo virar diretor? Será que ele está querendo virar supervisor? É cada absurdo, né, gente? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando aí. Vocês estão na sala de aula tanto quanto eu, né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porém, a gente vê aí, ó, que quem fizer todas essas coisas, valorizar a formação permanente, buscar atualização e se apropriar desses conhecimentos de experiência, terá uma vida mais feliz. Por quê? Porque terá mais eficácia na profissão. Né? Quem que não quer atingir aí o quadrante 9, né, da 360, da avaliação? Quem que não gostaria? Não é? Então é isso que eu quero ajudar você a atingir. Quero que você atinja o quadrante 9. O que significa atingir o quadrante 9? Né? Algumas pessoas perguntam para mim, às vezes, entra lá no grupo. Se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, tá aí no primeiro comentário fixado. Nosso grupo exclusivo do Facebook também, tá bom? Se você tiver dúvida, coisa assim, posta lá. Um dos professores que estão lá também vão te ajudar nisso, né, a responder. Muitas vezes eu não respondo, muitas vezes pessoas da nossa equipe não respondem, mas sempre tem um professor lá de bom coração que vai responder para você, tá bom? Então entra lá, pergunta, comenta. O que não pode no grupo, né? Não pode você entrar lá com o coração piludo, né? Entrar lá querendo falar mal de algumas coisas. Por quê? Porque as regras do grupo são o mapa de competências da PEI. Né? Então é só você ler o mapa de competências da PEI. Lá no sétimo, né, que é o último lá, você promove aquilo que é bom no programa e você faz a modificação daquilo que não é bom no programa, tá bom? Então, reclamar não adianta, você precisa solucionar e passar como você solucionou. Aí sim, aí é legal. Fala, olha pessoal, tô aqui e tal, tinha muito problema X e nós resolvemos assim. Legal. Aí você vai fazer a replicabilidade. Ok. Ah, prof, aqui não dá certo, isso é impossível, não funciona. Não sei, pera aí. Aí você não está cumprindo
com a parte de ser um embaixador da PEI, tá bom? Que está lá no a sétima parte do mapa de competências, né? Aliás, comenta aí se você quer que eu faça uma série só sobre o mapa de competências, tá bom? Se você quiser uma série só sobre o mapa de competências, comenta aí, eu quero o mapa de competências, tá bom? Aí eu já sei que pelo menos se um escrever, eu já coloco aqui na pauta para fazer, tá bom? Então voltando lá, se você quiser, né, eu vejo ali muitos profissionais nesses grupos colocando coisas, né, e a gente percebe que eles não estão alinhados, né, que muitas vezes eles estão vivendo ainda, às vezes lá na década de 80, e às vezes eles estão inclusive reclamando de coisas que já estão implantadas, né, então tem que tomar um certo cuidado com isso aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, acho que foi isso, eu fiquei sem falar alguma coisa. Depois eu vou assistir o vídeo e eu vou ver que eu acho que ficou uma pontinha solta aí, não ficou? Enfim, se ficou alguma pontinha solta, no próximo vídeo eu falo de novo, tá bom? Mas enfim, valorizar a formação permanente por exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Espero que você tenha gostado. Amanhã tem mais vídeo. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.